Pessoal, vamos aproveitar a deixa, né, de Israel aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Fica à vontade. Que muitos clientes fazem para mim, né? A resposta já tá escrito e até tá claro. Sim. Muitas vezes, com certeza, com no certeza. salão de venda. É perceptível. É perceptível que eu vou te falar. Mas eles falam assim: minha padaria não está dando lucro. E aí? Como pode? Aí é onde estão vários problemas, né, para serem resolvidos. Verdade. Né? Começando por, vou falar em vários pontos. A questão de custo, atualização, né? A questão do espaço, da atenção devida, como já falamos num vídeo anterior, se está sendo dado realmente a ela, como por exemplo, destaque para os produtos, a embalagem que você está usando. Então você tem que fazer sua padaria vender, porque o que ela vender, se ela tiver com os custos corretos, ela vai ser lucrativa em todo momento, em todo cenário. Passamos por um período teoricamente difícil, né, para o mercado em geral, mas foi um período que para a padaria não foi difícil, pelo contrário. Elas cresceram vendas, né, com a pandemia. Sim, sim. Porque mudou o perfil do consumidor de consumo. Os clientes não poderiam ir para um restaurante, então consumia, pegava na padaria, levava para consumir em casa. E aí a padaria teve um crescimento, mas também teve o outro lado da moeda. As matérias-primas em si aumentaram todas, em geral. De ovos, né, açúcar, farinha, margarina, tudo que você pensar que se o leite. E alguns custos nós não conseguimos repassar, né? Mas o que é que acontece? Infelizmente, alguém paga a conta. E quem paga a conta tem que ser o consumidor, pelo fato de que o custo, o lucro tem que ser gerado. Senão o empreendedor não vai pagar folha de pagamento, não vai pagar seu funcionário, não vai pagar o fornecedor que ele comprou a matéria-prima e por aí vai. Então, você tem que atualizar seus custos e investir naqueles produtos que, mesmo com o preço que foi elevado, mas ele continua tendo rotatividade, porque são itens do dia a dia, como pão francês, bolos, né, torradas, itens básicos que é do consumo diário. Então, toda padaria ela tem que ser lucrativa. Ela foi feita com essa finalidade, como qualquer comércio foi feito com a finalidade de ter lucro. Mas se ela realmente não tiver a atenção devida, a administração correta, aí ela vai ficar realmente no prejuízo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal para ser avisado quando sair os próximos vídeos. Frisando nisso aí que você falou, o cliente chegar para mim e falar: minha padaria não está dando lucro. Eu vou frisar outro cliente nosso. Sim. Nós temos uma padaria muito grande, certo momento, faz um tempo. E acho que eu sei qual é. O cliente comprou, vou dar um exemplo para vocês, comprou assim 500 sacos de farinha pelo menor preço que tinha no mercado. Isso. Só que ele esqueceu de quê? Vou deixar para você responder. Ele esqueceu da qualidade, então é um ponto até que eu nem reforcei na questão do lucro, né? Se você não tiver um produto com qualidade, você não vende e automaticamente ele esqueceu que padaria não é você comprar barato, é rentabilidade. Isso. Aí você vai ter um maior rendimento com aquele produto, com aquela matéria-prima, vai ter uma absorção melhor de água, vai ter uma qualidade melhor no final, vai ficar uma massa, dependendo do seu produto, se for uma massa doce, vai ficar uma massa lisa, se for um pão salgado, vai ficar uma massa com mais crocância, e aí vai de acordo com a matéria-prima específica para cada caso, não adianta comprar pelo preço. Vou só reforçar, tivemos um cliente também, eu acho que foi o mesmo, e a gente pediu, né, para fazer pão de hambúrguer com gergelim, tá lembrado desse fato? E aí o gergelim que veio foi alpiste. Alpiste, Aí, gente, é assim. É parecido, né? É parecido. Mas não é a mesma coisa. Mas o pão de hambúrguer, né, Jailon? É aquele que vem com aquele gergelim branquinho, bem bonitinho em cima. E ele chama, ele dá vida. E o cliente, ao ver, sente a vontade de consumir, né? Voltando desse cliente, nós pontuamos da farinha dos 500 sacos. Sim. E quando ele conversou com a gente, olha, eu comprei aqui uma farinha excelente, muito boa, 500 sacos, achei no preço excelente. Aí quando eu disse: você é louco? Ele falou: como? Eu comprei a farinha mais mercado, você quer que eu perca dinheiro? A outra era R$3 mais caro, eu ia perder R$1.500. Sim, em compensação você perdeu 5 mil de rendimento. Verdade. Eu até, a conta é outra, né? É outra conta, eu até faço essa comparação. Lembra aquele lance também da conta do forno?
Nossa, que a gente diz. essa Tem forno que, é ridículo. Né? Eu vou só explicar aqui para o pessoal entender. Tem forno que quando você coloca o produto, ele vai captar ali o líquido daquele produto, a absorção da água, em 18, 20%. E tem forno que capta só 15%, 14%. Então esses 4, 5% que você tem de diferença na quantidade total do produto, ali realmente o lucro vai embora. Desidratação terrível. Uma desidratação. Então vamos lá para a conta errada, porque às vezes a padaria não está dando lucro, ele não sabe. Investimento errado de equipamento, compra de farinha errada, ele acha que tudo é o coitadinho do padeiro, né? Isso. Mas as decisões que ele toma errada também, na sua compra, por uma conta boba de preços, às vezes que ele consegue oferir, mas não vê que a padaria trabalha com rendimento, essa conta ele não faz. Não faz. Então, vamos, só para você entender, que conta maluca é essa que você tem que comprar uma farinha que te dê rendimento. Beleza, você corre atrás disso. Daqui a pouco você compra um forno que desidrata aquele rendimento que você pagou. Aí não vai ter lucro mesmo, vai diminuir mesmo. Rasgou o investimento rasgou. do mesmo jeito. Isso, verdade. E tem mais um ponto que você falou aí, eu lembrei, que é o fato de controles, né? Por exemplo, Sim. O que o padeiro, o confeiteiro está usando no dia a dia dentro da área de produção. Tudo isso tem que ser anotado, o que é preciso pegar na loja para usar dentro do setor, os usos e consumos internos, as requisições internas. Tudo isso tem que ter controle, gente. Então, padaria é um setor que, bem administrado, ele é lucro certo. Agora, ele mal administrado, ele é um tiro no pé. Eu vou resumir para vocês. Se você não está tendo lucro na sua padaria, algo errado você fez. Verdade. Simples, tá? Então é importante que você, desses vídeos que nós pontuamos, você consiga enxergar, tá? Para dar sentido a, muitas vezes, as suas ações, ou que você determina o que você aprova. Então, não existe conta fácil, tá? E padaria é números. Então não pode ter chutômetro. Isso mesmo. Não pode, não permite chutômetro. Ou você vai para o receituário, tá certo? Ficha técnica, insumos para aquele produto, a conferência dos insumos versus ficha técnica, quantitativo de extração, ou então o seu custo ele está errado. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que desse seu like para ajudar esse conteúdo a ter um alcance maior e ajudar mais pessoas. Israel, numa padaria, a gente falando em custos, né? Sim, sim. Então, se você tem uma produção que no dia você produz 3 sacos, no outro dia você produz 2 sacos, isso eu estou falando com a mesma equipe. Nesse mesmo projeto de padaria, você tem uma confeitaria que um dia desmancha 20 quilos, outro dia desmancha 10, outro dia desmancha 5, uma pastelaria que um dia faz 50 coxinhas, faz 10 coxinhas, faz 100, no outro dia faz 200. Me conte aí, e aí, o custo disso é o mesmo? Não, aí tem um problema sério, a gente chama... De novo, sério? Tá complicando, né? Esse é um dos mais sérios, porque chama gerenciamento, né? Gerenciamento. Quando eu falo controle, gerenciamento, né? Controle, é isso mesmo. Nesse gerenciamento está precisando melhorar o controle, por quê? Porque o seu profissional, ele tem uma média de mercado por dia que ele tem que produzir para se pagar. E você acha que os donos de supermercado ou padaria sabem disso? Eu acho assim, pelo que eu converso, alguns sim, outros não. A maioria não. A maioria não, isso é não verdade. sabe. Que é obrigatório. Porque você vai entender. Porque está dentro do custo, não é verdade? Está dentro do custo. Uma média de produção para você atingir, para pagar, para ter o faturamento. Isso mesmo. E eu vou lhe dar um exemplo rápido. Por exemplo, o padeiro, a linha de produtos dele é uma linha mais fácil de manipular. Então, um padeiro, ele consegue desmanchar aí 50, 60, 70 quilos por dia. A partir daí. Já um pasteleiro e um confeiteiro, maior, né? Que são produtos mais detalhados, que são produtos mais finos, como salgados, né? A parte de lanches, então ele tem um número menor. Mas essa média tem que ser distribuída para todos os dias da semana, porque a jornada, a carga horária de horas são as mesmas. Então a sua produção tem que ser distribuída corretamente para as suas vendas. Você tem que ajustar, é gerenciamento. Isso. E aí, sim, não tem... Vai continuar. Pronto, e aí eu quero passar para você o seguinte, o que é que eu entendo que você passou, veja se eu estou correto, tá? É obrigatório, ok? Um checklist de produção. Isso. Por quê? Você transforma o que vendeu nas SF versus checklist de produção para você
extrair essa média de produção naquele dia Isso mesmo. para se tornar o equilíbrio Perfeito. de tantos quilos de massa produzida para padaria, tantos quilos de Pra massa para pastelaria. pastelaria e tantos quilos de massa para confeitaria. Pronto. Que todos eles são ordens diferentes. Diferente. Procede o raciocínio? Isso mesmo. Aí só recapitulando aí também a sua colocação, existem padarias que o faturamento dela é pouco, é pequeno, então um profissional faz duas funções. O confeiteiro faz a função de confeitaria e pastelaria, mas aí, como eu estou dizendo, é distribuído de acordo com as suas vendas, de acordo com o seu crescimento, é que você vai adicionando outros profissionais para poder crescer, mas tudo é gerenciamento. Você tem que focar muito nisso, nesse fato. Entendi. Israel, o que eu vejo muito nas lojas, tanto na produção, Sim. como nos próprios proprietários ou nos encarregados, eu chego, às vezes, pro padeiro, nossa, acabou um pão doce. Aí ele diz assim para mim, não, que eu não tive tempo. Eu fico assim, eu tenho às vezes um sentimento que esse modelo de padaria tá assim, não, o cara produz o que quiser Sim, e o que sim. der tempo. Se faltar, faltou. Aí reforçando. Fala um pouquinho para a gente conseguir equalizar isso. Reforçando, aí vem a questão do guia de produção, que isso é muito importante, para poder distribuir semanalmente as tarefas de cada dia, porque temos que concordar que tem dias na semana que as vendas elas caem. Sim. E cada região, cada localização tem sua particularidade. Então tem padaria que vende bem na segunda e no sábado. Então terça, quarta e quinta vende Existe uma vende variável, menos. né? Uma variável. Outras não, outras têm um movimento constante. Mais linear. E aí você faz sua programação, seu guia de produção de acordo com essa linha. Então, por exemplo, se você tem uma quarta-feira que não é boa em vendas de pão, aí você já tem aquele histórico, você já tem aqueles controles, aqueles números, aí você nesse dia aproveita para fazer uma linha de produtos que tem uma validade maior, feito uma bolacha, um biscoito com 15, 30 dias, e aí você consegue fazer com que no dia aquele profissional desmanche a mesma quantidade de quilos que ele desmancha todos os dias. Equilibrar. Vocês entenderam? Então, o checklist de produção, ele vai, na verdade, ele ordena a produção, ele ordena o que você vai produzir. E essa variável na venda vai te dar uma variável também na produção. E justamente onde você tiver essa previsão, na verdade, a gente está falando de previsibilidade aí de produção. Naquela quarta-feira, um exemplo, né? Que você à tarde não vai produzir produto, é você inserir uma linha que tenha uma validade muito superior de 30 dias, Verdade. justamente para que caia naquele dia, para que você consiga, naquele dia, atingir o seu percentual de massa e desmanche de massa. Procede o raciocínio? Procede, Estou isso correto? mesmo, isso mesmo. Ok. Hoje a padaria está começa a apresentar um número diferente. Que número é esse? É um número até satisfatório. Hoje nós estamos começando a perceber que ela está tendo uma constância em volume de produção. Você pegar aí alguma padaria e ver o número de pão francês que vende diariamente, ele tem uma variação pouquíssima. E antes realmente tinha isso. É uma loja que está no litoral, tem muita gente de fora, então as vendas aumentam. Agora não tem mais isso, ela está tendo uma constância. Isso não só para pão, mas para todos os itens em geral. Você já consegue perceber esse equilíbrio. Isso é bom para a produção, principalmente para o guia de produção. E agora, quero pedir que você inscreva para receber outro conteúdo como esse. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta a você, viu? Fique à vontade. É um desafio aqui para Israel, mas ele vai lembrar. Certa vez nós fizemos um cliente muito grande, tá? E o cliente falou para mim para eu mandasse Israel ir lá. Aí eu disse, sim, ele vem aqui, qual é o problema? Não, que minha padaria está quebrando muito. Pois bem, eu vou dizer para vocês que número é esse. A padaria vendia 200 mil e estava quebrando, por exemplo, 6 mil. Beleza, eu vou deixar para você responder aquela continha que nós falamos. Aí, só antes um pouco para antecipar você, a Israel foi lá e disse, você quer quebrar quanto? Não, para mim R$1.000 é bom. Beleza, ele calculou para quebrar menos. Em compensação, deixou de vender menos. Conta pra gente um pouco dessa conta isso do mesmo, resultado, o que é interessante. Essa conta é muito parecida com a conta que eu falei há pouco. Lembra do cliente? Lembro sim. A conta em relação à produção
do padeiro, do pasteleiro, do confeiteiro por dia. Então, às vezes, você acha que se produzir menos, você quebra menos. Mas tem um outro lado, você produziu menos, você vendeu menos. Você perdeu venda em algum item ou em vários itens que você deixou de produzir. E aquele percentual que você quebrou, ele comparando, fazendo a proporção dele no seu volume total de vendas, ele está dentro da média de mercado. Então você não tem que se preocupar com isso. O que é que você tem que fazer? Criar estratégias de recuperação do produto. Então nós temos hoje em padaria muitas opções. Então o que é que você tem que fazer? Você tem outras opções para poder recuperar aqueles produtos que você teoricamente já achava que seria quebra. Que seria o quê? Torrada, fazer um novo produto com ela, tipo uma farinha de rosca. Tirar o bolo tantos dias antes, lembra? Dias antes. Para quê? Para reaproveitar. Para reaproveitar. Então hoje, quando se falava em recuperação, só se pensava, antigamente que digo, só se pensava em farinha de rosca e torrada de pão francês. Hoje não. Hoje nós vendemos torrada de bolo, nós vendemos... Né? Imenso a gama de produtos. Imenso, né? Torrada de tudo que você pensar, torrada doce. Então tem várias opções. Tem bolo que é feito com o bolo que saiu antes. Por quê? Porque pode fazer um brigadeirão. Então, muitas opções tem, gente. Basta vocês comprar a ideia e fazer de tudo para que essa quebra não seja 100%. Ela vai cair aí, no mínimo, aí, uns 70% e você só vai jogar fora aí uns 30% desse volume total. Eu vou resumir um pouquinho, só uma simples conta para vocês entenderem. Vamos dizer que na sua padaria você fature R$100 mil e quebre 5. Aí você vai dizer, feito esse cliente da gente chegou e disse que queria quebrar menos. Então vamos dizer que você queira quebrar só 1.000. Então vamos lá. Só que antes você vendia 100 mil e quebrava 5. Agora você vai vender 80 e quebrar 1.000. Qual a conta? Você prefere vender 100 mil, quebrar 5, ou você prefere vender 80, quebrar 1.000? Responda. É a matemática. Está escrito. É a matemática. Então, como eu falei, você vai olhar a proporção. Uma média hoje de padaria, mercado em geral, 3% do que vendeu é tolerável a quebra. Se tiver acima disso, você tem que fazer uma força-tarefa para identificar quais são os problemas e assim resolver. É isso aí? Isso mesmo. Então, a conta, ela vai com outro número. Então, vamos lá. Eu prefiro vender 100 e quebrar 5. Vou lhe explicar para vocês o porquê. Esses 5, eu consigo aproveitar produtos, feito isso que ele falou inicialmente. Tem vários produtos que vocês não sabem dessa quebra, mas que você pode reaproveitar ele de outra forma, tirando antes da validade. Então, o produto não adianta você tirar do dia que venceu, pode, sendo realmente é lixo, está descartado. Mas se você prever 3 dias antes, você consegue, tá? Fazer essa extração. E também lembrando que você tem a mesma quantidade do pessoal orgânico, né? Tanto a nível de padeiro auxiliares, confeiteiro auxiliares, pasteleiro auxiliares, e você vai vender 80 mil e quebrar 1.000. Então a conta foi para 7,9. Se você vender 100, quebrar 5, você tem 95. Então você tem 95 mil para 79. Não precisa nem dizer aonde você vai preferir. É melhor você perder os 5, tendo 95 mil, do que você ter os 79. Por quê? A conta ela vai ser a mesma. Então você vai ter mais lucro, sim, na hora que você força a venda do produto. Esse é o sentido. Na hora que você quebra menos, você força menos. A venda por impulso. Na hora que você quebra mais um pouco, é porque você forçou a venda. Ou seja, você está evitando ruptura. Essa é a palavra, né, Israel? E tem outra conta aí que é derivado dessa situação, que é justamente essa ruptura que você fala, que faltou, o cliente veio, não tinha, aí 2, 3 dias depois veio novamente, não tinha, então ele deixa de comprar ali, vai comprar em outro lugar, então suas vendas vai cair porque você que proporcionou a queda dela. Isso. Ok, pessoal, então era o que eu queria passar para vocês, entre vocês enxergar ruptura e cálculo de ruptura. Obrigado.